Talvez você não ame a vida que você tem hoje. O trabalho não faz sentido, a rotina pesa e as relações cansam. E ainda assim você continua. Não por entusiasmo, mas por necessidade. Esse vídeo não é sobre fingir gratidão, é sobre aprender a não se perder, mesmo quando a vida ainda parece não ser um lugar bom para se habitar. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Julie e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a arte de não amar a sua vida agora, mas ainda assim não se perder. Então, bora lá para mais um vídeo. Muitas vezes a gente está passando por uma fase da nossa vida em que a gente não ama o que está acontecendo, não ama o que está fazendo e muitas vezes até desgosta, né, está decepcionada, e isso faz com que a gente fique mais triste, desmotivada. O objetivo aqui é te ajudar a diminuir essa desmotivação, diminuir essa falta de vontade de continuar, diminuir esse preto e branco da vida, porque quando as coisas começam a não dar certo, parece que a nossa vida perde o brilho, perde as cores e tudo vai ficando no preto e branco. Por isso o vídeo é sobre a arte de não se perder mesmo quando não ama a vida como está. Por quê? A nossa vida é muito longa, né, para a gente resumir a uma fase. E a nossa vida é feita de fases. Então a gente tem as fases em que estamos bem, está tudo fluindo, está tudo lindo, maravilhoso. A fase em que a gente não está tão legal assim, mas ainda dá para levar, né, ainda dá para ter uma energiazinha, ainda dá para dizer que: "Ah, não tá bom, mas não tá ruim também". E tem aquelas fases em que tá ruim, a gente tá na bad, tá mal, né, e parece que não sai, parece que a gente tá no fundo do poço e não enxerga a corda que vai nos resgatar dali. Porém, a gente tem que entender que isso é uma fase. Todas elas são fases. A boa, a mais ou menos e a ruim. Tudo isso são fases. E por isso que é importante a gente viver com intensidade, assim, valorizar ao máximo as fases boas da nossa vida. Porque quando as ruins vierem, a gente não vai se apegar a elas, a gente vai entender que, assim como as coisas boas passaram, as ruins também vão passar. E que se a gente não está conseguindo enxergar essa luz no fim do túnel, nos momentos ruins, é só ficar ali paradinha que logo essa fase vai passar sim. Se a gente conseguir se mover e, né, caminhar para encontrar a luz, vai ser melhor ainda. Encontrar a luz no fim desse túnel, né, em cima desse poço, vai ser melhor ainda, porque vai diminuir mais esse tempo. Mas de qualquer forma, isso vai passar se a gente não se apegar a esses momentos ruins, se a gente não deixar isso tomar conta da nossa vida e isso ser prioridade na nossa vida, porque não é. É muito importante, a gente entender isso, que na nossa vida é feita de fases, e essas fases vão e vêm, e as coisas ruins vão e vêm também. Porém, o tempo de duração dessas fases, depende de nós. Quanto mais a gente aproveita as coisas boas, quanto mais a gente vive isso, mais tempo parece que dura. Quanto mais a gente fica, né, e se afunda naquela lama do fundo do poço, mais tempo a gente fica preso ali também. Então a gente tem que contribuir para que os tempos bons durem e que os tempos ruins passem rápido. E como fazer isso, né? Como não se agarrar a essa negatividade que vem quando a vida perde o brilho? A primeira coisa que eu vejo que é importante é aceitar que amar a vida não é obrigatório o tempo todo. Que a gente não tem que amar todos os dias da nossa vida, que tem dias que a gente simplesmente quer dormir e acordar no outro dia, que a gente nem queria ter acordado naquele tem aqueles dias que a gente pensa assim: "Poxa, hoje era o dia que eu não devia nem ter saído de casa", porque parece que tudo dá mal, né, tudo tá estragado naquele dia. E tudo bem, é assim mesmo, isso acontece. Mas o bom é que esse dia acaba, que o dia tem 24 horas e ele vai acabar. Tudo bem a gente não amar todos os dias da nossa vida, não amar todas as fases da nossa vida, ok. E também não faz mal se a gente não amar aquela fase da nossa vida em que a gente está vivendo com outras pessoas e essas outras pessoas estão amando. Aí parece que, meu Deus, eu sou, né,
bicho de 7 cabeças, sei lá, eu sou um ser anormal, porque eu não estou curtindo o que todo mundo está curtindo, eu não estou gostando do que todo mundo está gostando. Não, porque você não é igual a todo mundo, né. Claro que tem coisas que a gente é muito parecido com os outros e que a gente vai se identificar, assim como outras pessoas também, mas tem coisas que a gente não vai se identificar. E eu sou, assim, ó, PhD em falar isso, né, porque tem muitas situações na vida em que parece que todo mundo está amando e pra mim aquilo tá um saco, tá chato pra caramba, e no início eu me condenava e eu ficava fingindo gostar também, porque, poxa, se todo mundo tá gostando, o problema deve ser eu, né, porque eu não tô gostando daquilo. E com o tempo eu aceitei que não, né, eu não gosto e pronto, e acabou, e se eu puder eu me retiro, se eu não puder eu fico ali, mas deixo claro que aquilo ali não tá legal pra mim, mas eu não quero estragar a felicidade de ninguém, então vão, curtam, sejam felizes e me deixem eu aqui na minha amargura, porque faz parte da vida e tá tudo bem. Então, não fique se condenando por isso. Você não tem que amar todos os dias da sua vida, você não é obrigada a isso. Mesmo quando parece que está tudo lindo e maravilhoso, para você pode não estar, porque por vários motivos está tudo bem, assim como vai acontecer com outras pessoas, e você tem que respeitar essas outras pessoas, porque hoje é elas, amanhã pode ser você e vice-versa, e é isso, né, a gente tem que ir se entendendo e se respeitando como seres humanos que somos. Também é importante a gente aprender a diferenciar a sobrevivência do fracasso. Não quer dizer que porque você está passando por uma fase difícil, uma fase ruim, você é uma perdedora, você é uma fracassada, você é um ser humano inútil. Não, você está naquele momento sobrevivendo a isso. Aquelas coisas que estão acontecendo, aqueles fardos que você está tendo que carregar, e é uma fase. É uma fase que você vai ter que passar e que não tem como fugir e tem que sobreviver. Então, sobreviver é muitas vezes assumir o papel da fracassada. Olha, não era isso que eu queria para minha vida, não foi isso que eu planejei para mim, mas é isso que eu tô tendo e vou ter que passar por isso e pronto, sabe? Aceitar. Ah, mas as pessoas vão falar mal. Ah, mas a impressão que eu vou deixar para os outros é tal e tal. Sinto muito, é isso, né, e aceite, porque é assim. E lembre-se o seguinte: hoje é você, amanhã pode ser outra pessoa, e vai ser, né. E ok, isso vai acontecer com todo mundo, não tem pessoa aqui nesse planeta Terra que não vai passar por momentos de fracasso, todos nós vamos fracassar em alguns momentos e isso faz parte da vida, então agora é você, mas não aceite esse fracasso como parte de você. Isso não é parte de você, isso não te define como pessoa. Isso é uma fase. E essa fase depende muito de você para ela passar mais rápido ou mais devagar. Mas não depende só de você, depende muito de você, mas não só de você. Faça a sua parte para que ela passe logo, né, e torça para que os outros componentes dessa história também, de alguma forma, te favoreçam nesse processo para que esse fracasso acabe logo, mas vá trilhando o seu caminho, vá buscando a sua melhora, vá buscando, meios para superar essa fase o quanto antes. Não aceite isso como parte de você, não se deixe sucumbir por esse sentimento de fracasso, por essa tristeza, por essa falta de brilho da vida, porque quando tudo isso passar, você vai ver que você vai ter evoluído, você vai ser um ser humano melhor no sentido de que você tem mais garra, você tem mais experiência de vida, você superou mais uma coisa difícil, então você está mais forte, né, para os próximos passos da sua vida. Então, olhe pelo lado positivo, porque tudo tem um lado positivo, apesar de muitas vezes a gente não enxergar isso, principalmente quando está no olho do furacão ruim, né. Então, tente olhar as coisas boas que você vai conquistando e adquirindo, nem que seja só experiência. E quando eu digo isso, tem pessoas que podem pensar assim: "Ah, mas, todo mundo tem que passar por coisas ruins para ter experiência". Não, né, muitas coisas você não precisaria ter passado por aquela situação, daquele jeito, para adquirir experiência. Você, né, poderia simplesmente, sei lá, ter olhado um documentário e aprendido sobre aquilo. Mas, infelizmente, aconteceu com você. Aquela experiência ruim, negativa, e você vai ter que superar, porque você tem uma vida para viver ainda. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque tudo depende da situação, de como a gente encara, dos traumas que ficam, mas a gente tem que continuar. E aquilo ali não nos define. Aquilo ali foi só uma fase da nossa vida. Então, bora lá continuar e buscar a superação disso para que a gente consiga logo
enxergar brilho na vida e viver o que vale a pena ser vivido nessa vida, vivenciado nessa vida. Também é importante a gente não romantizar o desconforto. "Ai, a vida é difícil, é complicada, mas é assim mesmo, mas tudo é lindo e maravilhoso e no final tudo vale a pena e todas as experiências são válidas". Não, não são, né. Tem coisas que a gente poderia ter passado por essa vida sem ter experienciado aquilo, com certeza, até foi o que eu falei antes, né, você poderia ter visto isso num documentário, numa coisa assim, e não precisava ter passado por aquilo, ter experienciado na pele aquilo. Não precisava. Então nem tudo é flores, nem tudo é romântico, né, nem tudo é lindo e maravilhoso, nem tudo traz experiências que vão ser úteis para a nossa vida. Mas a gente passou por aquilo, então agora a gente tem que superar isso, né. Não dá para aceitar que a gente é refém daquela situação, a gente é refém daquela lembrança, somos refém daqueles acontecimentos. Naquele momento em que aconteceu, sim, fomos reféns, fomos vítimas e tudo isso, né. Fomos vulneráveis, mas passou. E agora? A gente não pode deixar que aquilo dite o resto dos nossos passos, o resto da nossa vida. A partir de agora, a gente tem que buscar trilhar o nosso caminho de forma independente e se desvinculando ao máximo que a gente puder. Não quer dizer que a gente vai conseguir se desvincular 100% daquele trauma, daquela dor, daquele fato, mas o máximo que a gente puder, para que aquilo não vire uma sombra na nossa vida. E para que, se a gente tiver que carregar esse trauma, que na maioria das vezes a gente tem que carregar, a gente não consegue superar, que aquilo não prejudique a nossa vida tanto assim. Então que a gente não tome decisões baseadas naquilo, porque daí aquilo vira o algo mais importante da nossa vida, mesmo que a gente não perceba, né, muitas vezes vira de forma indireta algo mais importante na nossa vida, porque todas as decisões são baseadas naquela experiência, naquele acontecimento, naquele trauma, e o objetivo é a gente viver o resto da nossa vida com mais qualidade possível. E quando a gente vive baseado em traumas, em dores, em experiências negativas, isso a gente não está vivendo, né, da melhor forma possível. Por isso também é importante terapia, para a gente buscar superar isso de forma e qualificada. Então, quando a gente faz terapia, a gente vai com certeza alcançando níveis maiores nessa superação do que a gente faria sozinho, muitas vezes. Mas a mensagem que fica aqui é essa: não romantize a dor, não romantize o desconforto, não deixe que os outros tripudiem na sua dor ou disfarçam, te façam se sentir menos do que realmente é. Mas também não fique presa nisso, tá. Entenda que passou e que dói, machuca, mas que você tem uma vida ainda, que pode ser vivenciada com muito mais qualidade se você não se basear nesses acontecimentos traumatizantes do passado. Mas agora me conte você aqui nos comentários, você concorda, discorda com esse conteúdo, com os tópicos abordados, o que você acrescentaria? Compartilhe conosco aqui nos comentários para a gente ir se ajudando e crescendo cada vez mais. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também assista aos vários vídeos que temos aqui, que com certeza vão ajudar muito. Mas agora eu deixo como indicação esse próximo vídeo que vai aparecer na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigado por estar aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!